nossa, a energia nuclear é inimaginavelmente gigante. É. Então, olha só que doideira. Aí os caras começaram a fazer cálculos depois disso, né? E viram que se a gente tiver um núcleo de urânio, que é um elemento químico lá da tabela periódica, e que tem dissolvido em rochas, né? Então a gente tem que minerar as rochas, da rocha, triturar a rocha, colocar ali alguns elementos químicos para meio que já isolar o urânio, combinar o urânio. Aí vai virar uma pasta amarelada, que é aquela que aparece nos filmes, nos desenhos, aquela pasta amarelada, que são colocadas em tonéis. Aquela pasta que inclusive eles chamam de bolo amarelo, né? O yellow cake, né? O bolo amarelo. Depois eles levam isso para um local onde vai ser feito um tratamento desse yellow cake. Vão fazer, esse é um dos processos que se pode fazer para separar o urânio, porque essa é a grande dificuldade aqui. É você pegar o elemento radioativo tem um pouquinho em tudo quanto é lugar. Se a gente triturar aqui essa parede, vai ter um pouquinho de elemento radioativo ali, sabe? Então, assim, alimentos, sempre tem um pouquinho de elemento radioativo em tudo. Isso é normal. O problema é você pegar e separar só eles, né? Então, a gente precisa de técnicas o processo de enriquecimento de urânio é isso, é separar e só deixar a amostra que eu tenho mais rica em urânio, ou seja, ter mais urânio do que qualquer outra coisa. Tá? Então a gente precisa ir separando urânio com processos químicos. Esses processos químicos é o que a gente chama de enriquecimento de urânio e que esse era um avanço tecnológico que era necessário na época. Mas o que já se sabia teoricamente, e aí que foi o grande alerta de Einstein com essa carta, que a fissão de um único núcleo de urânio, olha a escala, libera 10 milhões de vezes mais energia do que a combustão do carbono, que são as reações químicas de combustão de queima, né, ou de TNT, né, de liberação ali de explosivos que se tinha na época. Tá? Então, 10 milhões de vezes mais energia do que a combustão do carbono produz por cada molécula de dióxido de carbono formada, que é o rearranjo químico que libera calor no ambiente. Aqui a gente está falando de um núcleo atômico e que vai liberar 10 milhões de vezes mais energia. É uma escala inimaginável de energia. E aí que tá, tanto para o processo de geração de energia, para o desenvolvimento de uma nação é extremamente importante, para todos os processos industriais. Então, o desenvolvimento industrial depende dessa demanda de energia, tá? E aqui a gente tem, então, agora uma fonte de energia. Inclusive, o projeto Manhattan, se não me engano, a maior parte dele deve ser, assim, sei lá, uns 80%, 90% foi para geração de energia, não para bomba. A bomba já ia vir junto, entendeu? Porque se você está enriquecendo urânio para geração de energia em reatores, inclusive, essa ideia toda se começou com reatores para esquentar o ambiente e produzir energia elétrica. Tá? Ali tinha uma veia, um braço, né? Um braço que tá beleza, bélico. Mas a gente está junto aqui, ó, produzindo energia, porque aí a gente consegue produzir armamento melhor, a gente tem processos mais rápidos, né? Processos melhores, enfim. E aqui a gente tem, de repente, uma linha que vai produzir a bomba. Essa é a discussão quando hoje em dia a gente fala do desenvolvimento da energia nuclear no Irã, né? O medo que o Irã tenha, por quê? Porque o Irã fala que é para construir energia, mas os Estados Unidos sabe que quem faz energia faz bomba, e, né? Quem tem um potencial, por exemplo, o Brasil, ele, tem um potencial, inclusive ele pode ser considerado, assim, o Brasil é uma nação, o termo não é dormente, né? Mas é uma nação nuclearmente que não produz bombas, mas tem toda a tecnologia para produzir, se a gente quisesse, né? Por exemplo, quero uma bomba amanhã. Beleza, a galera vai trabalhar e vai fazer uma bomba amanhã, uma bomba nuclear amanhã. A gente não faz, porque inclusive na nossa Constituição de 88, né, tá ali que o uso da energia nuclear no Brasil tem que ser pacífico, né? Tem que ser pacífico. Então isso é algo que a gente teria que quebrar, né, para produzir. Mas é isso. Então vejam que esse potencial energético estava ali disponível, que bastava desenvolver equipamento para fazer isso. Opa, passando rapidinho aqui para lembrar de você deixar o like nesse vídeo, compartilhar e, além disso, ativar o sininho com todas as notificações. Bom, agora eu fui para continuar a aula. E o urânio é um material que é, de certa forma, abundante na natureza e a gente poderia usar para esse processo, tá? Certo? Então, o Projeto Manhattan é um programa de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias nucleares, tá? Que surgiu, então, ali em 1940, ou seja, logo depois, na verdade, acho que foi final de 1939 já. Já foi desenvolvido. Logo depois da carta do Einstein. Logo depois da carta do Einstein. Produziu as primeiras bombas nucleares de fissão, utilizando urânio e também utilizou plutônio. Então tinha esses dois elementos que a gente poderia obter a partir da mineração do urânio. Porque o urânio, na natureza, grande parte do urânio que tem não é o que é utilizado para bombas. Ele é o urânio chamado de 238, tá? Que é o número de massa que identifica o núcleo do urânio. O urânio 238 é praticamente
a grande maioria, mais de 90% do que tem na natureza. E em torno de 3%, onde tem urânio, é urânio 235. Ele tem um número um pouquinho menor, né? O 235 é o que a gente usa para bombas e para os reatores. O 238 a gente não consegue usar. Mas o 238, ele pode ser transformado, a partir de processos nucleares, ele pode ser transformado em plutônio 239. Ele aumentar um número dele e virar um outro elemento. Então a gente consegue transformar o urânio em plutônio. E o plutônio 239 dá para usar que nem o urânio 235. Então esses são os dois principais combustíveis nucleares de fissão que a gente tem hoje. Esses dois elementos químicos. O urânio 235 e o plutônio 239, inclusive as duas bombas que foram jogadas no Japão, uma era de urânio e outra de plutônio. Tá? Aqui, ó, os Estados Unidos, Reino Unido e Canadá. Então foi uma parceria de 3 países aqui, investindo muita tecnologia. Né? O Canadá tinha bastante urânio, e ainda tem, né? Bastante minério de urânio. Tá? O Reino Unido tinha grana, dinheiro, e tinha também pessoal, né? Tá? Muitos cientistas também lá. E os Estados Unidos, né? Que estavam ali com os principais cientistas da época. Cientista, dinheiro, governo, tem tudo. Né? Então, esse projeto Manhattan, ele durou de 1940 até 46. Então, ele foi encerrado ali logo após o final da guerra. Tá? A fissão. Então, esses foram os processos que foram desenvolvidos lá. Os processos de fissão com urânio 235 e de plutônio 239, que o pessoal que estuda química vai entender o que eu vou dizer aqui, que são processos exotérmicos. Eles são reações químicas que liberam energia para o ambiente. Então, eles são capazes de aquecer um ambiente. E, a início, o que se queria era fazer a fissão do urânio, fazer a fissão do plutônio e aquecer um ambiente para gerar energia elétrica. Tá? Para não precisar ficar queimando carvão, queimando lenha, sei lá, queimando coisas. Então, você usa isso aqui. Ali foram desenvolvidos no projeto Manhattan os primeiros processos químicos de enriquecimento, porque a gente precisava da mineração e precisava, até ter a matéria-prima ali, o combustível nuclear, a gente precisava de um processo químico que ainda não se tinha desenvolvido. Então é algo realmente novo. E isso culminou na produção. Tá? Acabou, primeiro, né, no teste Trinity, no Novo México, a primeira bomba que foi... teve alguns acidentes lá no projeto Manhattan, claro, né? Mas o teste Trinity foi o primeiro teste, assim, a primeira bomba que, funcionou. Esse treco explodiu. Né? 16 de julho de 1945. Olha aí como as coisas aconteceram rápido. Exato. E é 45, né? É bem no finalzinho da guerra mesmo. Se vocês lembrarem, eu podia ter até colocado aí agora, me veio agora na cabeça, mas estão acontecendo as conferências do final da guerra. Que você tem justamente entre julho de 45 e final de 45... a morte do Roosevelt, que foi que recebeu a carta, que foi que fez Aí quem é que assumiu? O Truman? Truman. Tá, aí o Truman, inclusive, pelo que eu pesquisei... Que autoriza, Pois é que tá. Quando ele assumiu a presidência, ele nem sabia do projeto Manhattan. Não sabia. Ele foi avisado uma semana depois que existia esse projeto. Exatamente. De tão secreto que era. Tinha todo um lance de investigação. Tinha espiões da União Soviética, tinha espiões norte-americanos lá na Alemanha e na União Soviética, espalhados pelo mundo inteiro. Então, tinham assim, vários braços, além do braço tecnológico de produção de energia e produção bélico, tinha vários braços de investigação, de treta de guerra. Você está no meio da guerra, né? Você está fazendo um projeto nuclear no meio da guerra, você imagina como que é isso? Então, assim, o Truman, ele era um vice-presidente, daqueles vice-presidentes que você põe para ganhar a eleição, né? Ele era costumam dizer assim, que ele era o peão do Texas. Não era o peão do Texas, eu estou zoando. Aqui no Brasil a gente chama de cone. É aquele que está ali. Aquele que está ali, né? Então ele não tinha a menor habilidade nas relações políticas internacionais, tanto que você tem uma mudança catastrófica da Conferência de Potsdam para a Conferência de Alta, do ponto de vista do desfecho da guerra mesmo, né? Então, o Roosevelt, até onde alguns historiadores analisam, ele era contra o uso da bomba nuclear, mesmo. Esse teste já é no fim da vida do Roosevelt. Ele tem uma doença degenerativa, ele tem que na verdade, a Conferência de Potsdam, ela é suspensa por conta da situação dele, né? E ele vai morrer e eles retomam já a reunião, já com o Truman. O Truman não sabe de nada. Você tem toda essa galera do Projeto Manhattan, que são os assessores dele, que vão influenciar e fala, agora usa. Então, a morte do presidente Roosevelt... Também foi
decisiva. Foi decisiva para esse desfecho. Então, quando alguém fala por que no Japão e por que usar a bomba? Porque o presidente morreu. Os historiadores diriam assim, concretamente, por que o presidente morreu? Se o presidente não tivesse morrido, outra coisa teria acontecido. Né? Existem justificativas que são dadas no calor da ascensão do Truman, mas é uma coisa de uma semana. Pode ver quando que foi jogada a bomba, quando que ele morre. Então, se a gente pega aqui ó, uma escalinha dos acontecimentos ali, elas são... Coisa de semanas, de coisa poucos de meses. Semanas, de dias. As coisas estão sendo decididas dia a dia. E a inexistência do Roosevelt... Você tem uma mudança de assessorias na presidência.